Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da segunda semana da Páscoa, dia 29 de abril, celebramos hoje Santa Catarina de Sena, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que iria fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ao se deparar com a multidão que tinha fome e não havendo local nem dinheiro suficiente para comprar o necessário para todos, André, um dos discípulos, apresenta ao mestre um rapaz que tem consigo 5 pães e 2 peixinhos. A partir dessa realidade, a grande partilha se dá. André, em grego, significa precisamente homem. E nesse sentido, podemos considerar que a resolução dos problemas e dificuldades da vida está presente ou pode ser suscitada do interior de cada pessoa. Ao propor que a multidão se sente, podemos perceber aqui dois movimentos: a perspectiva da dignidade e da organização. Noutras palavras, é difícil que encontremos a resolução para aquilo que nos aflige em meio à desorganização e ao caos. Quando nos propomos a partilhar, e é isso que se dá aqui, todos passam a ter acesso ao que necessitam em abundância, ao ponto de haver sobra onde antes havia escassez. Querido irmão, querida irmã, Diante do mundo, diante do mundo, enviados por Jesus, nos sentimos pequenos, incapacitados, perdidos. Os problemas são muitos, os recursos humanos e econômicos são poucos. Podemos chegar à conclusão de que a missão é grande demais para nossas poucas forças. Foi assim que os discípulos se encontraram diante da multidão faminta.
nem uma grande soma de dinheiro daria para cada um ganhar um simples pedacinho de pão. Mas havia ali um menino que pôs à disposição cinco pães de cevada e dois peixes. Com a partilha desse pouco, Jesus alimentou toda aquela multidão. Que lição maravilhosa! Colocando nossa pequena participação na missão, Jesus agirá multiplicando o nosso pouco. Portanto, não nos furtemos à missão. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, deixar de dar desculpas que impedem participação na missão. E neste momento, reze assim comigo: Senhor Jesus, sentes compaixão da multidão faminta. Com a colaboração dos discípulos, sacias a fome de todos e ainda sobra alimento. Escapas dos aplausos humanos e sozinho buscas o Pai. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da segunda semana da Páscoa, desse dia 29 de abril, dia que celebramos Santa Catarina de Sena, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 34 a 42, também o texto de João, capítulo 6, do versículo 1 a 15, rezar o Salmo 26. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio, era mestre da lei, e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos sendo desafiados para dar testemunho da ressurreição, agora não apenas com palavras, mas com atos concretos que transformam situações de sofrimento em alegria e as de morte em vida plena. Para isso é preciso perseverança, fé e coragem, como sugere a primeira leitura. O texto desta sexta-feira do livro dos Atos dos Apóstolos apresenta a figura de Gamaliel, um fariseu, mestre da lei e estimado pelo povo. Ele toma uma atitude prudente em relação aos apóstolos e seus procedimentos.
Eles tinham sofrido diversas acusações, como vimos nos dias anteriores, e estavam mais uma vez diante do sinédrio. Gamaliel pede que eles saiam por um instante e dá o seguinte conselho aos que os acusavam: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Antes disso, Gamaliel havia recordado que muitas situações semelhantes já haviam acontecido, mas depois que morreram seus líderes, tais ações não foram adiante, porque não eram de Deus. O que é de Deus permanece. O que não é de Deus, o tempo se encarrega de eliminar. Diante deste conselho, os apóstolos foram soltos, mas não sem antes serem açoitados. A fé e a convicção de que Cristo ressuscitado estava com eles era tanta que se sentiram honrados de terem sido açoitados por causa dele. O fardo do sofrimento e da perseguição se torna leve quando acreditamos na ressurreição, quando temos a certeza de que ele, o ressuscitado, nos ajuda a suportá-lo. O conselho de Gamaliel serve ainda hoje para avaliarmos os acontecimentos e as nossas próprias ações. Se elas forem de Deus, permanecerão e darão frutos. Se não forem, terão logo um fim. O testemunho da ressurreição dado pelos apóstolos e discípulos continuou e chegou até nossos dias, sinal evidente de que é algo de Deus. Somos convocados hoje a continuar esse testemunho com gestos de partilha e solidariedade, como ensina o evangelho de hoje, no qual Jesus se encontra com uma multidão de necessitados. Ele se compadece dela e procura fazer algo para diminuir o seu sofrimento. A necessidade mais urgente é a de alimento. Como saciar a fome de tanta gente? Que solução encontrar? Ele até poderia resolver isso sozinho, mas era o Messias. Mas isso não seria educativo. E além disso, se fizesse dessa forma, estaria reproduzindo a ideia de Messias de concepção judaica, aquele que resolveria todos os problemas sem a participação de outros. Muitos de nós bem que queremos um Deus assim, que faça tudo por nós sem que precisemos nos incomodar com tais problemas. Seria algo muito cômodo, mas Jesus envolve os discípulos na solução do problema. Lança um questionamento a Filipe sobre o que fazer para saciar a fome daquela multidão, onde conseguir alimento para todos. Filipe pensa logo em comprar, mas se dá conta que seria necessário muito dinheiro. Muitas vezes, a primeira coisa que vem à nossa mente diante da situação de miséria e sofrimento do povo são soluções mágicas ou de dinheiro para resolver o problema. Dar dinheiro ou comprar alimento para os famintos não resolve a situação da fome e da miséria. O problema é que o problema é mais profundo e estrutural e não se resolve com paternalismos. O paternalismo pode tranquilizar a consciência de quem faz, mas não soluciona o problema das pessoas. Além disso, cria dependência. E não é isso que Jesus deseja. Ele quer que o problema seja solucionado, erradicando o mal pela raiz. A solução está na partilha e na solidariedade. Partilha não daquilo que sobra em nossa casa e em nossa vida, ou daquilo que não precisamos mais, ou que não nos serve mais, mas partilha do essencial, do pouco que temos. Quando todos tomarem consciência da necessidade da partilha e partilhar, de fato os problemas da miséria e da fome serão resolvidos. No evangelho de hoje, André constata que entre eles havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Menino aqui não é apenas uma criança.
Mas o pobre, o pequeno, os humildes, os simples de coração, a soma dos pães e peixes resulta no número 7, que significa perfeição. Partilhar o pouco que se tem é uma atitude acertada, perfeita, cujo resultado é igualmente de perfeição, de plenitude, de totalidade dos bens e da solução total do problema. Vemos, portanto, que Jesus ensina os seus discípulos a encontrarem a solução. Diante da constatação de André, Jesus pede que todos se assentem na relva. Assentar-se é a posição de quem escuta, como um discípulo. É preciso estar numa atitude de escuta para aprender os ensinamentos de Deus e encontrar respostas para os problemas que nos cercam. Ele agradece a Deus pelo pouco colocado em comum e distribui entre eles. O milagre acontece. Todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra. Tudo é recolhido para que nada se perca. Que grande lição o Evangelho de hoje nos traz. Estar atento às necessidades dos outros, compadecer-se do sofrimento alheio, buscar soluções reais e eficazes para o problema. A solução está na partilha e na solidariedade. Quando todos partilharem, inclusive o pouco que se tem, ninguém passará necessidade e ainda sobrará. Ele ensina também a não desperdiçar o que sobra. É preciso praticar a distribuição igualitária, ações sustentáveis em prol da vida. Querido irmão, querida irmã, que o exemplo de Jesus e a firmeza dos apóstolos nos façam testemunhas perseverantes da ressurreição e aprendamos a colocar em prática ações que de fato transformem a vida das pessoas e os problemas que as atingem. E agora reze assim comigo. Divino Espírito, faz-me compreender a lição da solidariedade e da partilha ensinada pelo profeta Jesus, como ruptura do egoísmo que gera corações insensíveis. Amém.